Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. Embora as primeiras leis que tratam da defesa da causa animal tenham quase 90 anos no Brasil, como o decreto que tornou contravenção impingir maus tratos, que foi editado em 1934, foi apenas em 1988 que se tornou crime praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, sejam eles nativos ou exóticos. Essa é uma pauta que atualmente está no centro das atenções, tanto que a Câmara acaba de criar uma ampla frente parlamentar em defesa dos animais, que contam com mais de 210 deputados. E é sobre os desafios e propostas desse trabalho coletivo que eu converso agora com o coordenador de comunicação da frente, deputado Felipe Beccari, que representa o Estado de São Paulo pela União Brasil. Seja muito bem-vindo à Palavra Aberta. Obrigado, é um prazer estar aqui nesse canal de comunicação, né, tão direto, tão importante, para que a gente bata um papo, fale sobre um pouquinho sobre a Frente Animal, né, que a gente criou aqui, que eu acho que é uma coisa nova na Câmara, né, um trabalho unido que vem um pouquinho divergir do que já aconteceu anteriormente, e falar dos nossos projetos também, dar essa vazão às nossas boas ideias. Isso. O senhor falou do inedetismo, realmente a forma como foi estruturada essa frente, ela é diferente do que normalmente se faz, porque vocês estabeleceram uma espécie de rodízio de comando entre elas. O senhor, nesse momento, responde pela comunicação, mas no ano que vem deve ser o presidente, e aí vai ter uma troca entre os componentes. Isso foi muito legal, foi de forma harmônica, né? Um dos grandes problemas da causa animal, a gente não começou ontem na causa animal, a gente está passando, né, de passagem por essa causa, a gente já trabalha há muito tempo, a gente sabe que um dos grandes problemas a nível federal, estadual, municipal, enfim, da causa como um todo é a desunião. É triste de falar isso, porque envolve animais, né, seres sencientes, que a gente tem que, em tese, traz só uma coisa boa, mas existe muita desunião, sempre existiu muita questão de ego, então é por isso que talvez as coisas não andaram como a gente esperava já há um tempo atrás. Então, dessa vez a gente se reuniu realmente, colocamos os pingos nos is, entendemos como que o nosso trabalho unido, em grupo, vai alcançar resultados muito maiores do que se cada um fizesse a sua parte de forma individual, e realmente entramos numa sinergia legal, fizemos esse rodízio, né, entre presidência, vice-presidentes e demais cargos, para que todo mundo tenha protagonismo, para que todo mundo faça parte, para que todo mundo tenha o seu momento e, claro, a gente juntos consigamos realmente trazer uma melhora. A gente está muito esperançoso, acho que essa é a oportunidade agora, nessa legislatura, que as coisas vão mudar. O senhor trabalha com a causa animal há muitos anos, o senhor é um policial civil que cuidava dessa questão de repressão ao crime ambiental, crime contra os animais, depois se tornou vereador em São Paulo com essa pauta. Dessa sua experiência, o que o senhor traz aqui para a Câmara dos Deputados? Tanta coisa, né? Acho que a gente está no chão da fábrica, como se diz o ditado, foi muito importante para traçar, né, as nossas ideias e ganhar esse corpo, essa musculatura na causa, que a gente sabe de fato qual é o problema, né? Até te retificando, eu estou ainda fazendo esse trabalho, diga-se de passagem, né? A gente nunca largou, a gente se alterna na função legislativa, na função social, digamos assim. Então, quando eu estou em São Paulo... Tem uma fundação, né? Um instituto. Exato, temos um instituto em Cotia, lá na região da Grande São Paulo, né? Com quase 1000 animais. Agora, nesse último desastre que tivemos agora no Litoral Norte, estávamos lá presente, a minha equipe, eu não, mas a minha equipe estava. Pegamos 49 animais lá e assim a gente vai. Desde quando eu comecei lá para Brumadinho, né? Eu fui para Brumadinho, tinha 100 seguidores nas redes sociais e fui, né, a convite de uma ONG na época, resgatamos animais também. Então esse trabalho ele continua, né, e justamente ele que trouxe essa experiência para a gente entender onde está o ponto realmente de problema. Então a gente realmente colocando a mão na massa, como a gente coloca há muito tempo e estando lá no começo, ou seja, quando você faz a prisão do indivíduo, quando você resgata o animal e vê a condição que ele estava, isso traz, claro, uma experiência que a gente pode tentar traduzir, se é que é possível, né, em termos jurídicos, né, trazer para a legalidade isso e construir um projeto que realmente atinja o problema, né? Sim. Dessas várias possibilidades, tem algum projeto que já dá para começar, o senhor já está começando a tramitar com ele? Já, a gente tem muitas ideias, né? A gente, só como vereador em São Paulo foram dezenas de projetos, né, que tentam abarcar cada ponto dessa causa e de tudo que a circunda, mas a gente aqui, diga-se de passagem, é muito importante falar também, a gente preza pela qualidade, não pela quantidade, né, para ter aquele tiro certeiro na raiz do problema. Então, a gente está construindo nossos projetos com muita calma. Agora, um mês depois que a gente protocolou nossos primeiros projetos, com muita calma, muita paciência, para realmente fazer um projeto que ande, né, que tenha corpo, que tenha substância para poder andar na casa. E a gente começou, claro, por um que acho que é a raiz do problema, que é com relação ao enrijecimento da lei, né? A lei é muito fraca hoje.
A lei de maus tratos, ela existe, já foi dado um grande passo, né, da lei sanção, quando ela se tornou realidade, trazendo a reclusão, aumento de pena, mas é muito pouco, né? Com os benefícios da lei, o indivíduo não fica preso. Como a gente costuma dizer, quem acompanha sabe, a gente está cansado de falar, a gente prende o indivíduo e ele sai da delegacia antes que a gente, na maioria dos casos. No dia seguinte, no máximo, ele já está liberado, então realmente não tem essa sensação, né, de que você está cometendo uma ilegalidade, um crime, e a gente quer então aumentar essas penas e incluir no rol na matéria não só o cão e gato. Hoje, infelizmente, a gente sabe que tem uma briga muito grande, algumas bancadas aqui na Câmara que realmente defendem outra parte, como a ruralista, e é muito difícil, essa é uma briga muito complicada, né, que a gente acredita que vai conseguir evoluir. Inclui outros animais, muito como trabalho. Cavalos, bodes, Exato. né? Tem as festas que envolvem esses animais. Exato, então eu pergunto, e as pessoas se perguntam todo dia, me perguntam todo dia, eu não sei responder, por que a lei abarca o cão e o gato, e então, ou seja, existe um maus-trato contra o cachorro e o gato, e se o cara matar um cavalo, por exemplo, fazer isso, não entra nessa lei, não entra na lei de sanção, não entra. Porque existe um jogo político que não nos diz respeito, mas que agora a gente entra para tentar reformular. Então a gente espera que com esse projeto e com tudo que a gente vai trabalhar, não só na frente, mas os projetos, né, apoio aos colegas da causa, que a gente está realmente bem coeso, a gente consiga dar essa valorização, né, garantir esse direito para esses animais, né? O senhor estava me contando que, pela sua experiência, o senhor também cruzou um outro assunto com essa causa animal, que é a causa dos autistas. Muito legal isso. Acho que o autismo, se é que eu posso dizer assim, mas quem me acompanha vai entender, quem tem algum tipo de ligação com a causa do autismo vai entender. Foi um presente na minha vida profissional, foi uma coisa que surgiu que a gente nunca esperava. Como começou nossa história com o autismo foi muito interessante, a gente sentado no gabinete, na Câmara, início do mandato de vereador em São Paulo, vem algumas mães e contar do dia a dia delas, se queixar mesmo, chorar, falar, explicar como era difícil você ter uma criança autista, por exemplo, e ter uma vida normal como nós temos, frequentar lugares públicos como nós frequentamos, lugares privados, etc. E a gente não sabia nada sobre isso, ouviu, entendeu, reduziu a termo, viu a possibilidade e transformamos isso em projetos de lei que agora a gente quer reproduzir aqui na Câmara. Inclusive hoje também já fiz esse protocolo do meu primeiro projeto envolvendo autismo e causa animal, que é justamente essa questão paralela que tem, que é do cão de assistência emocional para a pessoa, né, que tem o autismo. Então, isso é muito importante. Então, a gente conseguiu... O que seria isso? Pode explicar um pouquinho? Vamos explicar de forma mais simples possível. É muito importante para o emocional, para o desenvolvimento emocional, para a tranquilidade de uma criança autista, por exemplo, estar com o seu cão ao lado, ou com um cão assistente, um cão guia. E às vezes ela não pode ir a determinados lugares com o cachorro. Exato. Então, a gente faz agora um projeto para que, né, no âmbito federal, ela tem autorização para entrar em qualquer ambiente público. Igual hoje acontece com o cão-guia. Exatamente. Então, isso é muito importante. Teve projetos também em São Paulo com relação a isso, dessa permissão, né, dessa autorização para poder entrar o animal. A gente fala da ecoterapia, é muito legal, só para comentar por cima. O trabalho com cavalos, por exemplo, na ecoterapia, ele auxilia, já está mais que comprovado, ele auxilia muito no desenvolvimento, né, de pessoas, por exemplo, com autismo e outras síndrome de Down, por aí vai. Então é muito importante essa relação animais, né, e ser humano. A gente tem que explorar, juntando duas causas que são carentes, né, que precisam e que realmente faz todo sentido para a gente. Nosso tempo está se acabando, mas eu tão gostaria... rápido, né? Exato. Mas antes de encerrar, o governo federal baixou uma norma que inibe ou proíbe, na verdade, o uso de animais, sobretudo cães, gatos, coelhos, para testes em indústrias de maquiagem, de cosméticos e tudo. Certo. Mas é uma norma. Como é que o senhor encara essa decisão? Eu até fiz o conteúdo também para minhas redes, explicando um pouquinho isso. Vou tentar adentrar mais no tema para, geralmente, deixar as pessoas bem posicionadas com relação a isso. É uma vitória. Ponto. Vamos comemorar? Vamos. Ponto. Mas tem uma ressalva que não é uma lei federal, né? Então, a força de uma resolução, que é esse caso, né, foi uma resolução, ela é mais fraca, ela pode cair, digamos assim. Então, isso a gente comemora até a página 2, né, para poder continuar esse trabalho e fazer que isso se torne realmente uma norma, né, uma lei. A gente fica mais tranquilo e pode comemorar com mais vontade, né, digamos assim, com mais tranquilidade. E realmente era uma questão necessária, né, em 2013, 2014, 2013, a gente teve uma ação lá em São Paulo também, em São Roque, dos Beagles, enfim, entraram, pegaram um monte de animais, estavam sendo usados. É muito importante falar isso, né? Os animais vertebrados não podem mais agora, de acordo com essa resolução, serem usados para
qualquer tipo de experiência, pesquisa científica, né? Então comemorem, realmente é muito importante, é uma evolução, né? É um gesto, é um sinal de respeito à vida, ao direito dos animais. A gente espera que isso vire lei. Vamos fazer o possível agora, encontrar inclusive na frente, a gente deve andar com esses debates para que a gente torne isso lei o mais rápido possível. Muito bem. Já vi que teremos muitos assuntos aqui ao longo desse seu mandato, não é isso? É isso, bastante coisa. Queria agradecer a sua presença. Obrigado, eu que agradeço. É muito legal saber que a gente não se limita só a uma causa. Então a gente pode conversar aqui de várias coisas, como violência doméstica, é uma das nossas prioridades, também segurança pública. Acho que faz parte do nosso mandato essa responsabilidade de ouvir, de pensar, de sair um pouquinho da caixa, né? Pensar fora da caixinha e fazer o máximo para a população. É o mínimo que a gente tem que também retribuir para eles. Muito obrigado. Obrigado a vocês. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre os temas que conversamos aqui, ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok, e as do deputado Felipe Beccari também, que são bastante importantes. Novamente, muito obrigado por sua atenção.